Bom, turma, a gente fez um vídeo lá atrás aqui no canal, se você quiser procurar, ou se não eu vou deixar aqui no card para você ir direto. Se o espinho na carne que Paulo tinha era um transtorno, né? E vocês gostaram do vídeo, então se você curtir esse tipo de assunto também, né, do apóstolo Paulo, aí você aproveita, clica aqui no card, vai lá pro vídeo, assiste lá. E hoje a gente vai fazer um muito bacana e também falando do TDAH, que faz um tempo que a gente não fala do TDAH aqui no canal. Então nós vamos falar se Pedro, o apóstolo Pedro tinha TDAH? O que você acha? Gostou? Vamos nessa. Bom, primeiramente, sempre lembrando que o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a gente começa por aqui a nossa análise aí de Pedro. O TDAH se caracteriza por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Vocês sabem que esses sintomas podem afetar tanto a parte escolar do jovem, profissional, depois como adulto, social, emocional. O TDAH não tem causas únicas, mas envolve fatores genéticos, ambientais e biológicos. Dito isto, vamos analisar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, sendo também um dos líderes da igreja primitiva. Ele era um pescador por profissão. Ele era casado e morava em Cafarnaum. Ele era conhecido por sua personalidade corajosa, forte e às vezes impulsiva. Também chamado por Simão. É óbvio, turma, que não é possível saber exatamente se Pedro tinha TDAH. Óbvio, né? Pois não existia diagnóstico na época em que ele viveu. No entanto, nós podemos analisar alguns aspectos da sua vida e personalidade. Podem sugerir alguns indícios de TDAH. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começando com desatenção. Pedro não parecia, às vezes, distraído, desinteressado. Por exemplo, uma vez Jesus estava ensinando sobre quando ele iria sofrer, morrer e ressuscitar. Pedro não entendeu muito a mensagem daquele momento e retrucou, dizendo, não aconteceu nada disso aí não, eu não vou deixar não. Como se ou ele não tivesse entendido o que Jesus estava falando ali, ou ele estava brisando, né? Estava meio, né? Ele não entendeu exatamente o que Jesus estava dizendo para ele, que aquilo era necessário acontecer. E ele achava que tinha boa impulsividade também, condição de fazer com que aquilo não acontecesse. Jesus então chega e fala, afasta de mim, Satanás, para Pedro, porque aquela ideia era uma ideia justamente que tiraria o propósito de Jesus com a humanidade, que era de redenção. Então seria impossível ele não fazer aquilo, porque ele estaria abrindo mão da redenção de toda a humanidade, cujo qual ele veio ao mundo para isso. Então, Pedro realmente ou estava desligado ou não entendeu absolutamente nada. Outro exemplo também de desatenção é quando Pedro, Tiago e João vão ao monte, na passagem da transfiguração. Lá eles viram Jesus falando com Moisés e Elias. Sem entender muito, Pedro propõe a fazer 3 tendas, ou seja, uma para cada um, mas não percebeu que uma nuvem envolvia eles e uma voz veio do alto dizendo que Jesus era o Filho amado de Deus e que eles deveriam ouvi-lo. Agora vamos passar para a parte da hiperatividade. Essa aí, hein? Tem bastante. Pedro era um homem de ação. Isso a gente sabe quando lê a Bíblia. Ele gostava de estar envolvido em tudo o que acontecia. Ele era o primeiro a falar, o primeiro a agir, o primeiro a reagir. Por exemplo, quando Jesus andou sobre as águas. Quem foi lá e, opa, quero ir aí. Já... Não, tô saindo do barco, ó, vou andar sobre as águas. Aí lá vai Pedro andando pelas águas. Aí de repente ele sente medo e começa a afundar. Aí Jesus vai lá e pega ele. E aí Jesus ainda repreende ele pela falta de fé. Porque, gente, vamos entender uma coisa, eu vou fazer um recorte aqui. Não aí na questão do transtorno em si. Mas tudo que esses caras já tinham visto Jesus fazer, quando Jesus diz, né, dessa falta de fé, poxa, você estava presenciando, você estava vendo as coisas que o nosso Salvador estava fazendo. Coisas extraordinárias. Bom, primeiro você vê ele andar sobre as águas já era um negócio inacreditável naquele momento. Então, poxa, ô Pedro, né? Jesus deve ter falado, como é que você ficou com medo? Você está comigo, né? E depois Jesus fala para a tempestade
fica quietinha, ela fica quietinha. Outro exemplo muito claro de hiperatividade é o momento do Getsemane. Só lembrando, deixa eu dar as passagens para você, se você quiser ir lá conferir. Quando eu falei da transfiguração, pode ir lá em Marcos 9, de 2 a 8. Quando eu falei também que Pedro disse que não ia deixar Jesus ser morto, né, sofrer, enfim, acabar, não ia ter também a ressurreição. Enfim, lá está em Mateus 16, de 21 a 23, tá bom? Então você pode ir lá para ler na sua Bíblia. E na questão de Jesus andando sobre as águas, você vai lá em Mateus 14, de 28 a 31, tá bom? Mateus 28, 31. E aí, voltando então a Getsemane, que isso eu acho que foi uma questão muito clara, né? Pedro, dessa hiperatividade, impulsividade também. Quando ele pega a espada, vai lá e corta a orelha do servo do sacerdote. Então, isso mostra essa impulsividade, né? Pedro foi lá, não vai, pá. Já queria ir pro pau, né? Pedro já queria ir pro pau, não pensou duas vezes, sem filtro, foi lá e bimba, cortou a orelha do servo do sacerdote. Isso também você pode ver lá em João 18, de 10 a 11, tá bom? E aí a gente chega em impulsividade. Pedro era um homem que agia por impulso, né? Aliás, até aqui, além da hiperatividade, da desatenção, sempre tinha um pouquinho ali de impulsividade também. Então, Pedro era um cara impulsivo, isso a gente percebeu. Ele era sincerão, ele não media a palavra, ele ia lá e pá! Ou seja, questão do filtro, talvez ele não tinha essa filtragem, então ele vinha na cabeça, ele bimba, não queria saber. Às vezes, quando a pessoa não tem filtro e ela é muito sincera, né? O pessoal briga quando comete, às vezes, sincericídio, ela acaba ofendendo sem querer. Pode ser imprudente, de repente você fala algo que deveria não ter falado naquele momento. Por exemplo, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro se recusou a deixar Jesus fazer isso. Não vai lavar meu pé. Não vai. Que isso? Meu pé? Senhor dos senhores, Rei dos reis, meu Salvador, vai lavar o meu pé? Até, eu diria que é plausível acontecer isso com uma pessoa no momento. Pensa bem você naquele momento, né? Talvez nem todos iriam ter a sensibilidade do que Jesus estava ensinando. E isso talvez pode mostrar a impulsividade de Pedro, porque ele não pensou exatamente o que Jesus estava ensinando. E muitos de nós, talvez nós faríamos o mesmo, porque a gente ia ter essa impulsividade de, não, Jesus, peraí, né? E não entendi exatamente o que Jesus gostaria de estar nos ensinando. E aí Jesus disse para ele, ó, se você não deixar, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Você não tá, você não entendeu. Você não tá entendendo nada, então você não tá absorvendo que a gente tem que servir. Então, você não tem parte comigo. Aí Pedro, típico de que é impulsivo, né? Não, senhor, pode lavar o pé, a mão, a cabeça, não tem problema. Eu acho que se ele puder, me joga aí dentro de um balde. Eu não sei como que era a piscina naquela época. Como é que será aquelas piscinas, né? Parecidas com as nossas? Acho que não, né? Mas enfim, me joga de cabeça para baixo na água. Tipo, Pedro mudou de ideia rapidez, não demorou muito. Pedrão já tava, ó, pode lavar tudo, não tem problema nenhum. Então, totalmente impulsivo. E aí Jesus vem e fala, olha, quem já está limpo não precisa lavar mais do que os pés. Outra passagem complexa, é quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Olha só, Jesus fala em tu me negarás 3 vezes. Lembra disso? O que Pedro fala? Pedro afirma que jamais farei isso. Jamais. E sabendo, gente, quem era Jesus, ele caminhando do lado de Jesus, vendo todos os sinais miraculosos do nosso Senhor, ele não percebeu que se Jesus falou que iria fazer isso, ele ia fazer mesmo. E fez, né? E aí, quando ele fez, ele se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Muito. Você imagina, né? Pessoal, não é fácil, né? Deve ter sido uma tristeza para ele gigantesca. E por conta dessa impulsividade, né? Lógico, dessa coisa dele, da impulsividade. O que é, se for mesmo, se a nossa pesquisa aqui está certa, era o jeito dele, né? E Jesus sabia disso. Agora, não dá para ter certeza, né? Esses exemplos mostram claramente que Pedro tinha características que podem ser associadas ao TDAH. Isto não significa, gente, ó, deixa claro aqui no vídeo, hein? Isso não significa que ele realmente tinha TDAH. É sempre bom lembrar que o TDAH necessita
de diagnóstico médico criterioso. Criterioso. Você vai analisar vários aspectos da vida de uma pessoa para poder entender a intensidade, a frequência, enfim, é bem criterioso, é uma avaliação demorada, então é lógico, a gente está fazendo aqui um exercício para entender se Pedro podia ou não ser TDAH com alguns sinais, né, alguns exemplos que a gente viu com as passagens bíblicas. O que a gente pode aprender aqui, gente, nesse vídeo, e eu quero falar com você que gosta dos vídeos de TDAH aqui que a gente faz, é o seguinte, o que a gente pode tirar disso também? Deus não nos chama por nossas qualidades ou nos deixa de chamar por nossos defeitos. Ele nos chama pelo seu amor e sua graça. Ele nos capacita, nos ensina, nos corrige, nos molda e nos usa para a sua glória. Ele nos dá um propósito de vida, uma nova esperança, ainda mais nesse mundo tão caótico. Nele, nós somos mais que vencedores. Então você que está me assistindo, que comentou em muitos vídeos do TDAH, e por favor, continue comentando e me fala se você gostou desse vídeo. Lembre-se, não tenha vergonha, não acha que tudo está acabado, que você é uma pessoa incompetente, incapaz. Não, você só funciona diferente de um neurotípico. Você é um neurodivergente, funciona diferente, e você vai aprender a lidar com isso, aprender principalmente a viver dessa forma. Com certeza o seu aprendizado vai melhorar, basta você procurar um profissional e se cuidar. E você não vai precisar abandonar nada que você ama fazer, você não vai precisar ficar com vergonha de ninguém. E de novo, como eu já vi casos aqui no nosso canal, a igreja ela tem que ser muito importante nesse momento. A igreja precisa se preparar para nos receber, todos aqueles que são neurodivergentes, e ter estrutura, amor, carinho com todos. Direcionar essas pessoas para que elas possam efetuar os seus ministérios com excelência. Amor. Tem que ter amor. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo, tá? Não esquece de dar o seu joinha. E se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal. Também dá o seu joinha se você gostou do conteúdo, tá? E isso ajuda pra caramba a gente. Por favor, não custa nada dar o seu joinha aí. Valeu! Tchau!